ou como se você estivesse lendo um livro épico, uma biografia, né? Ou alguma outra coisa. Você vai perceber que até mesmo dentro desses tipos de literaturas diferentes, você vai encontrar informações que você precisa prestar mais atenção, informações que dão um certo colorido ou nos ajudam a olhar para o texto e entendê-lo de uma forma mais objetiva. E eu quero então, hoje aqui com vocês, falar um pouquinho sobre esses tipos diferentes de texto, né? Essas literaturas, formas de literatura diferente do Antigo Testamento, para a gente poder entender como elas funcionam. E olha só que interessante, pelo menos assim, numa regra geral, a gente poder olhar tipos de literaturas diferentes que nós vamos encontrar só lendo o Antigo Testamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, narrativas. O que são essas narrativas? São todos esses textos, principalmente, por exemplo, como o Pentateuco, né, que contém muita narrativa. Depois, os livros que nós chamamos de livros históricos, né, como, por exemplo, o livro de Josué, o livro de Juízes, livros como, por exemplo, Samuel, primeira, segunda, dos reis, das crônicas. Todos esses livros são livros que contêm o seu material maior, eles não contêm só narrativa, mas eles são livros narrativos, eles estão contando uma história. Eles estão, de certa forma, apresentando para a gente toda essa estrutura. Inclusive, é o motivo do porquê no nosso cânon, né, no cânon protestante, o cânon que nós usamos, o cânon cristão, você tem essa sequência de livros no seu texto bíblico do Antigo Testamento, que começa em Gênesis, né, vai aí, passa o Pentateuco, depois entra aqueles que são históricos, e vai aí até o retorno do povo do cativeiro, com Esdras, Neemias e também o livro de Esther, que conta, inclusive, como ficaram aqueles que não retornaram, né, para Jerusalém, para a terra de Judá, quando houve a permissão de retorno. Então, o que você tem é uma narrativa sendo construída de uma forma extremamente objetiva. Desde o começo, quando Deus criou a terra, Deus criou todas as coisas, Deus criou inclusive o homem. Depois, a relação que esse Deus tinha com esse homem, até mesmo da percepção de que esse homem tinha, faltava alguma coisa para ele, que no caso é o capítulo 2, quando Deus, então, da costela do homem, forma a mulher. Então Deus tinha um relacionamento de estar presente na vida desse homem, de estar junto, de os dois crescerem num relacionamento, mas no capítulo 3 nós vamos perceber que tudo isso quebrou, porque a queda entrou e toda nova perspectiva aparece. E essa perspectiva vai se desenvolver, vai crescer até chegar no capítulo 11. No capítulo 11, o que a gente descobre? No capítulo 11, a gente vai começar a descobrir o fato de que, ou melhor, do 3 ao 11, o distanciamento de Deus, como foi crescendo e se tornando cada vez maior. O homem realmente quis ser seu próprio Deus, formar as suas próprias coisas, ele mesmo, então, construir a sua chegada até o céu. E aí Deus então vai chamar Abraão, vai começar uma nova nação, vai a partir dele abençoar, esse era o desejo de abençoar todas as famílias da terra. O povo então que começa ali, passa por diversas situações, inclusive vai para o Egito, e depois quando chega no Egito fica cativo, Deus liberta, esse povo agora precisa ir para sua terra, a terra que Deus havia prometido. Então veja que você tem toda uma narrativa. Josué vai entrar a narrativa da conquista da terra, depois o fato do povo estar na terra, mas o povo se abandonava a Deus e então vinha um monte de problemas, um monte de situações que aconteciam, e aí de repente vinha um povo que escravizava, aí Deus libertava um juiz, libertador, depois o povo de tanta coisa pede um rei para ser como os outros povos, os reis que acontecem, o reino que se divide entre reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, tudo isso é narrativa. Então nós temos muita narrativa em todos esses textos que nós estamos vendo. Então a gente quer entender um pouco melhor como é que essas narrativas funcionam.
Mas a gente vai ver que mesmo dentro desses livros, como por exemplo, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio, você vai ter um material que é chamado de material legal. Você vai perceber que, de certa forma, a narrativa ela dá uma parada. O povo então chega num certo lugar, chega, por exemplo, no Monte Sinai, e aí então agora precisa receber as instruções, as orientações. Ou, por exemplo, quando o povo está às portas de entrar em Canaã, na terra prometida. Então eles param ali no monte, olhando para a terra, e agora vai ter uma nova sequência de material legal, dessas informações, ou dessas questões que envolvem o relacionamento do povo com Deus e o relacionamento do povo entre eles. De certa forma, o próprio Senhor Jesus vai nos dizer que toda lei pode ser resumida em ama o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, e ame o seu próximo. Então, toda a lei, ela servia, ela tinha um objetivo, que é trazer esse relacionamento com Deus e também com o próximo, dentro daquilo que é a perspectiva e a vontade de Deus. Nós temos livros que são poéticos, ou pelo menos temos narrativa, ou textos poéticos dentro do Antigo Testamento. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho e Moisés, então, chega do outro lado, em terra seca, o que ele faz é um cântico, e não só ele, mas Miriam também começam a entoar e tem uma poesia. E você depois vai ter livros que são, vamos dizer assim, bastante conhecidos por serem livros de poesia, como o livro de Salmos, como o livro de Provérbios, como o livro de Cantares, como o livro de Lamentações de Jeremias. Olha quanto material de poesia hebraica você vai ter dentro da Bíblia também. Outro material bastante conhecido e bastante entendido, né, é a profecia. Você então tem profetas aparecendo em diversos momentos que o povo está vivendo. Não só os textos propriamente ditos como textos proféticos, mas inclusive profetas que aparecem ao longo da história em outros textos. Quando Davi peca, quem vai, vamos dizer assim, ter aquela conversa com Davi, contar a história para ele, a ponto dele perceber que foi o pecado, de que ele havia errado e todas essas coisas, é exatamente um profeta, o profeta Natã. Então você vai ter um material profético de grande qualidade e quantidade dentro do Antigo Testamento. E claro, você vai ter livros que são livros chamados proféticos propriamente dito. A partir ali de Isaías, então você vai ter os profetas maiores, os profetas menores, mas são textos que têm como seu estilo literário, né, como esse formato de literatura, a profecia. E por último, um dos textos extremamente importantes e que também tem muita informação no Antigo Testamento são os livros que são chamados de livros de sabedoria. Livros de sabedoria são, por exemplo, o livro de Jó. O livro de Jó é considerado um livro de sabedoria do Antigo Testamento. Outro que talvez é o mais clássico, assim, que talvez foi aquele que primeiro vem à nossa mente quando a gente pensa sobre essa ideia de um texto de sabedoria, é o livro de Eclesiastes. Livro extremamente importante, inclusive usado e debatido até mesmo no campo, né, da ciência secular, se a gente poderia dizer assim. Secular aqui eu estou querendo dizer aquela que não está ligada automaticamente com uma relação da teologia, né? Mas com a filosofia mesmo e tudo aquilo que o texto propõe e promove. É um texto de sabedoria. É interessante a gente observar que o próprio livro de Provérbios, o seu personagem, um dos personagens principais do livro de Provérbios, é a sabedoria que no livro de Provérbios ela é personificada. Então a sabedoria é uma pessoa e você vai ter então toda essa confrontação, essa diferenciação, essa separação entre o sábio, aquele que segue a sabedoria, e o tolo, né? Algumas vezes chamado também de ímpio e outras realidades assim,
que demonstram essa diferença entre os tipos de literatura. Então, cada literatura tem o seu papel no Antigo Testamento, tem a sua abordagem, tem a sua importância, e ela, sem sombra de dúvida, deve fazer com que, ao ler o Antigo Testamento, eu possa, ao perceber que tem um tipo de literatura específica, me atentar àquilo que envolve as especificidades, olha só, né? As especificações, as questões que são próprias daquele gênero literário. Como eu falei, você não vai ler o texto do jornal do dia e um texto de literatura poética, né? Ou até mesmo um texto de uma narrativa histórica. Você não vai ler com os mesmos olhos, você vai colocar atenção, prestar um pouco mais de atenção em elementos especiais, elementos particulares. E esses elementos são importantes você observar também dentro do texto bíblico. O texto não foi escrito só de uma única maneira, mas de diversas maneiras diferentes, porque essas maneiras nos ajudam a compreender a mensagem que esse texto tem para nos comunicar. Mas como é muita coisa e o nosso tempo não é assim, vamos dizer assim, tão grande, ele é um tempo razoavelmente apertado, o que eu proponho para a gente trabalhar hoje, né, para a gente poder conversar aqui ao longo desse nosso tempo aqui, que é em torno aí de 1 hora e pouco, e depois a gente resolver algumas coisas, conversar, tirar algumas dúvidas que vocês tenham. Eu me propus a gente conversar sobre 2 gêneros literários que para mim são os maiores, talvez assim, por assim dizer, do Antigo Testamento, e que, é claro, vão ser os textos que talvez a gente vai estar mais em contato durante o tempo que nós estamos fazendo a leitura do Antigo Testamento. Quais são esses 2? A narrativa e a poesia. É claro que mesmo dentro desses textos você tem gêneros literários próprios também. Então você tem, por exemplo, narrativa, que são narrativa épicas do herói, né? Você vai ter, por exemplo, essas narrativas que mostram o personagem desde bem pequeno chegando até o ápice da sua conquista, vamos dizer assim. É claro que no texto bíblico, esse épico do herói aí, ele tem elementos particulares, porque o herói de toda a saga sempre é o próprio Deus, ele é o verdadeiro herói, ele é aquele que realmente merece receber toda a glória, toda a honra por toda a conquista que acontece. Mas você vai ter esses personagens sendo desenvolvidos. Exemplos positivos e negativos, como por exemplo Sansão, né? Que você tem toda a história, desde o nascimento, os votos, o voto de Nazireu, depois o que vai acontecendo. Então você tem todo esse desenvolvimento da narrativa do personagem. Claro, você vai ter também personagens como Davi, que mostra desde o pastorzinho, aquele que quando o profeta foi na casa do pai, né, Samuel foi na casa do pai para poder ungir o próximo rei do povo de Deus, o pai nem sequer lembrou dele, né, nem trouxe todos os irmãos, mas esqueceu de Davi, porque Davi estava lá no campo pastoreando, né, tipo, é um personagemzinho pequeno, ele não tem ainda a idade, né? E quando Samuel olha e fala assim, não, esse aqui é realmente a pessoa, né? Ele é o ungido de Deus. E a gente vai perceber como, inclusive, o texto vai trabalhar não simplesmente nas vitórias, nas conquistas desses grandes personagens, mas inclusive trabalha sobre os erros que eles cometeram. Então você tem, mesmo dentro da narrativa, gêneros literários que são próprios, né? Mas a narrativa, de certa forma, é o que eu quero trabalhar hoje com vocês nessa primeira parte, depois a gente vai falar da poesia. Existem algumas questões que a gente precisa tomar cuidado de prestar atenção enquanto estamos estudando. Olha só aquilo que a gente pode aprender. Deixa eu tirar até aqui a minha, a, a minha tela, né? Acho que vai ficar mais fácil para vocês verem e não cortar nada aí para vocês. Mas diz assim, ó, texto narrativo é aquele que relata as mudanças progressivas de estado que vão ocorrendo com as pessoas e as coisas através do tempo. Nesse tipo de texto, os episódios e os relatos estão organizados numa disposição tal
que entre eles existe sempre uma relação de anterioridade e de posteridade. Então, quando a gente está observando um texto narrativo, algumas das questões que a gente pode e deve observar com bastante cuidado é isso. Às vezes, a gente tem a tendência de olhar toda a narrativa como se fosse uma narrativa única. Mas a gente vai perceber que dentro da narrativa você tem, vamos dizer assim, mini narrativas. Ou seja, pequenas narrativas vão dando a narrativa completa a respeito daquela realidade. Exemplo que a gente estava dando aqui, por exemplo, de Davi. Então você tem o primeiro momento onde ele é apresentado ali como aquele jovenzinho, né, o menininho da casa do seu pai Jessé, esquecido inclusive. Depois ele é apresentado ainda como tendo uma idade pequena, né? Não é ainda um adulto, não está inclusive no exército, mas é enviado pelo pai para ir ver como estão seus irmãos que estão na guerra contra os filisteus, e aí ele apronta toda aquela questão, né? Ele que vai lá e derrota o grande gigante filisteu. E depois disso, então, começam outras narrativas. Então você vai percebendo que são pequenas histórias que vão ocorrendo ao longo do tempo, mas que vão se conectando umas com as outras, formando essa história maior. Então a gente pode analisar cada narrativa dentro da sua própria questão. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Olha que interessante. Isso aqui é uma frase do Kevin Van Hooser. Kevin Van Hooser é um teólogo, né? Ele escreveu um livro bem interessante chamado O Drama da Doutrina. Na verdade, ele escreveu dois livros, um chamado O Drama da Doutrina e o outro chamado Encenando o Drama da Doutrina, né? E esses livros, eles apresentam exatamente essa estrutura narrativa que a Bíblia comenta. De certa forma, o que ele está tentando mostrar é o seguinte: olha, a história que nós estamos vivendo é a narração do relacionamento de Deus, o Criador, com a sua criação. E, em especial, com essa pérola, né, com essa joia especial da sua criação, que é o homem. Todo esse relacionamento vai fazer parte dessa narrativa maior que o texto apresenta. Você tem outros grandes teólogos, principalmente aí do Antigo Testamento, que trabalham textos ou ideias como essa. Por exemplo, um grande teólogo, um grande hebraísta, chamado Bruce Waltke, ele escreveu um livro de teologia bíblica do Antigo Testamento, onde ele apresenta, inclusive, essas estruturas dessa narrativa macro, né? Dessa narrativa gigante, o maior que é o Antigo Testamento. Mas ele também escreveu alguns livros de comentários bíblicos do Antigo Testamento. Um dos mais famosos é o comentário que ele escreve sobre o livro de Gênesis. E ele vai trabalhar algo bem parecido com isso que o Kevin Van Hooser está fazendo aqui, né? No início, um espaço vazio, a palavra rompe o silêncio, revela o universo, o mundo surge. Mais palavras, um espaço indefinido adquire uma configuração, torna-se lugar para formas que emergem do pó. O palco está montado, ação. E ele então começa a mostrar, assim como nós temos numa peça teatral, que a peça tem cenas, né? E essas cenas são muitas vezes divididas em pequenos blocos ou pequenas situações que vão acontecendo. Então você tem a narrativa sobre, por exemplo, a história de José, né? A história de Jacó, na verdade. E aí você tem cena 1, estão em casa. Cena 2, vão para. A cena acontece no caminho, no encontro de José com seus irmãos. Cena 3, a questão de Judá e Tamar. Cena 4, José agora no Egito. Então você vai ter essas cenas que nos ajudam a perceber esse desenvolvimento dessa narrativa, a forma como a coisa está estruturada, tão bem estruturada e comunicando para a gente histórias significativas que recontam eventos históricos do passado com a intenção de dar sentido e dar direção a um determinado povo em um certo momento da história. Isso aí está no livro Entendes o que Lês, do Fear e Stewart. Eles, trabalhando sobre essa realidade, eles apresentam isso da narrativa, né? E o que é tão interessante é que esses livros foram escritos
não só para contar essas histórias, mas porque tinha um povo que seria esse destinatário desse livro, e essas informações iriam transformar a vida deles, o pensamento deles, para que eles pudessem perceber essa história maior de Deus, o Deus deles agindo na história do seu povo, da sua família, da sua nação, e a partir disso fazer com que esse povo se alinhasse com o propósito de Deus e com a história que Deus está agindo no mundo. Ser participante também dessa história de resgatar o perdido, de abençoar a vida de outras pessoas. Tudo isso faz parte dessa estrutura narrativa maior que a gente começa a desenvolver. Olha só, diferente dos historiadores, o seu propósito é mais instruir do que informar, mas ensinar as gerações posteriores sobre o comportamento que honra a Deus, do que apurar se as informações são exatas. E aqui o objetivo não é falar assim, então quer dizer que tem coisas que não são exatas no texto bíblico. Não é isso, né? Não é tentar achar pelo em ovo aqui, mas é mostrar que o objetivo principal do texto é essa questão de instruir, ensinar as gerações a respeito de Deus. Então, se de repente o texto vai abordar ali alguma coisa e abordar de uma forma que você fala assim, poxa, isso está meio estranho, você tem que pensar que para aquela comunidade, na época que o texto estava sendo escrito, para atingir aquelas pessoas com o nível de conhecimento que elas tinham naquele momento, aquele texto estava sendo exato naquilo que queria comunicar. Há uma mensagem central que é importante para a gente poder entender. Do que então é feita uma narrativa? Olha só que interessante aqui que a gente vai poder observar. Vou tirar novamente aqui a minha câmera para vocês poderem ver o slide completo, né? Então, do que é feita essa narrativa? As narrativas têm ambiente, dá para tirar até esse logo da EBNU aí, que também está em cima, tá pegando aí, né? Olha, esse negócio ficou bem melhor, né? Olha aí. A caracterização e trama, ou seja, ambiente, caracterização, trama. Prestem atenção quando estão percebendo, olhem esses desenvolvimentos, né? As tramas ou esses enredos são feitas de episódios, onde envolve conflito, onde envolve, às vezes, discordâncias e tantas coisas. E se bem-sucedidas, elas comunicam temas importantes para a nossa vida. Deus elaborou o palco criando o mundo para que houvesse um lugar onde ele é conhecido, servido, adorado e onde ele estará sempre presente com o seu povo, com aqueles que estão conectados e alinhados com a sua vontade. Não percamos de vista as conexões entre o palco e as personagens. Deus criou e é o dono do cenário. É dele, é para ele, e toda a história vai tratar sobre esse Deus tão grandioso e tão importante. O Phil Stewart, eles vão dizer que dentro dessas narrativas nós temos três grandes níveis que as narrativas comunicam. Esses níveis são, ele chama de nível superior, que é como se fossem aqueles níveis que envolvem o plano universal de Deus, como por exemplo a criação. A criação faz parte desse plano universal de Deus, né? Que envolve todas as pessoas da Terra que usufruem, que aproveitam e que vivem nessa criação que Deus fez e está disponível para todos os homens. A queda da humanidade também faz parte não do plano universal aqui, plano aqui no sentido do propósito de Deus, né? Que ele tinha um plano nesse sentido, mas desse nível, né? É o plano superior aqui. Então, é aquilo que atinge toda a humanidade. Então, a queda atinge toda a humanidade. A redenção do homem atinge toda a humanidade. E aí você vai ter, depois desse plano superior, um plano intermediário. Esse plano de intermediário, de acordo com Phil Stewart, vão ser as narrativas que estão ligadas mais com o povo de Israel, como, por exemplo, o Êxodo, o Egito, a conquista da Terra Prometida, os reis de Israel. Então, tudo aquilo que está ligado especificamente com essa narrativa do povo, né? Do crescimento e do desenvolvimento do povo de Israel, o povo que foi escolhido por Deus e com quem Deus fez essa aliança para dar continuidade. E num nível inferior, ele vai chamar de narrativas individuais. Narrativas como o adultério de Davi, ou a própria vida de Davi.
a vida de Estevão, a vida de Moisés, a vida de Saulo, Paulo. Então, essas narrativas que estão envolvendo esses personagens humanos, o Fee e Stuart vão dizer que são narrativas de plano inferior. Então você tem o superior, que são esses planos que envolvem a humanidade como um todo, o plano intermediário, que envolve a nação de Israel, e o plano inferior, que envolve pessoas específicas, narrativa de pessoas específicas dentro do texto bíblico. É claro que, da mesma forma como no plano intermediário está relacionado a Israel, agora no plano do Novo Testamento, é que a gente está trabalhando com o Antigo, né? Mas no Novo Testamento seria aquilo que está envolvendo a igreja. Então, essas narrativas e tudo aquilo que fala sobre a igreja como um todo faria parte dessa situação. O que as narrativas não são? Isso aqui é importante. Em primeiro lugar, elas não são apenas histórias acerca de pessoas que viveram nos tempos bíblicos, nos tempos passados, ou há muito tempo atrás. Não são alegorias ou histórias cheias de significados ocultos, né? Eu estou estudando aqui a vida de Davi, mas o que o texto realmente significa é uma coisa. Não, está falando sobre a vida de Davi. Então, veja o que foi a vida de Davi, como é que foi a história, o que você pode aprender da vida dele. Não é um texto inventado, é um texto real de pessoas que tiveram um relacionamento real e que você pode aprender com elas. Terceiro lugar, nem sempre as narrativas ensinam de modo direto. E algumas vezes, inclusive, elas ensinam alguma coisa que, não é que elas ensinam, mas elas revelam uma coisa que nem é boa. Por exemplo, Abraão mentir, Davi adulterar, o rei Roboão ouvir os mais jovens e dividir o reino. Então, o texto não está se propondo a falar, olha aqui, então se foi isso que o personagem fez, é isso que eu devo fazer também. Olha só, tem até exemplos, né, no texto, gente. Isso aí não faça, tá, pessoal? Tô falando aqui aquilo que vocês não podem fazer. Olha só, tá vendo? Abraão mentiu, e aí o seu filho Isaac foi lá e mentiu também. Então esse aqui agora é o padrão bíblico, né? Devo fazer as coisas erradas que meus pais fizeram também. É claro que não. O texto ele narra fatos verídicos, questões que aconteceram, mas nem sempre estão de forma tão direta e até mesmo nem sempre ensinam aquilo que é aquilo que é para você fazer. De repente ela está mostrando alguma coisa que o personagem fez e que é errado para você não fazer. E cada narrativa ou episódio individual dentro de uma narrativa não possui necessariamente uma lição moral individual. Eu tenho que então falar, não, eu tenho que ver, e qual é a lição moral dessa narrativa menor aqui, né? Talvez a lição vai estar muito mais conectada com o texto como um todo. E a gente pode então olhar para a narrativa. Eu acho fantástico, por exemplo, as relações que a gente tem num texto como, por exemplo, o texto da história da vida ou da família de Jacó. Porque você tem toda aquela situação, José vendido escravo e tudo, e parece que você fala assim, não, tá tudo acabado, olha só que é só problema, é só coisa ruim, não tem nada que presta. E aí quando a gente chega lá no fim, José e os irmãos estão, inclusive, tudo com medo, ressabiado de toda a situação, e de repente José vira para eles e fala assim: ó, foi Deus que me trouxe aqui adiante de vocês. E, e a gente fala assim, poxa, a moral da história, você vai falar assim, pô, o que eu vou aprender na história de os irmãos de José venderem José como escravo para os midianitas, né? E que foram até os egípcios. O que eu vou aprender? Que eu tenho que vender também os meus irmãos? É claro que não. É lógico que essa não é a lição. Então, você não fica preocupado, não, que moral eu vou tirar daqui? De repente, você vai ter que ver a narrativa como um aspecto maior, e aí você vai percebendo como esse Deus, que é o personagem principal da narrativa, está desenvolvendo a história para trazer glória para o nome dele mesmo. Quais são, então, os aspectos importantes que você e eu precisamos olhar quando estamos diante de uma narrativa? Olha só que interessante. A primeira delas é perceber que uma narrativa tem um narrador, tá? E às vezes as pessoas passam direto disso aí. E elas misturam todas as histórias e todas as coisas como se fosse tudo um mesmo balaio de gato. Mas o texto é muito bem escrito, é muito bem desenvolvido.
E ele tem um narrador que está contando a história. É interessante, por exemplo, você perceber em Gênesis, né, toda essa situação de, por exemplo, e aí o narrador, ele olha para tudo que está acontecendo e diz: "Por isso deixará o homem pai e mãe". Mas quem fala isso aí é o narrador. Não foi nem Deus que falou, nem Moisés que falou, foi o narrador. Mas o próprio texto depois de Jesus, lá em Mateus, vai dizer: "Eu não viste o que está escrito que Deus disse, né? Não deixarás o homem pai e mãe". Ou melhor, não, deixarás o homem pai e mãe. Então, ah, depois Jesus coloca isso como realmente a palavra divina. E é claro que a gente não vai separar narrador, não é inspirado, o personagem é inspirado, o texto todo é inspirado. Mas você tem alguém narrando a história que tem um papel específico. O papel dele é contar a história de tal maneira que você e eu possamos mergulhar nela. É a mesma coisa de qualquer livro que você pega. Você começa a ler, inclusive tinha um livro, um filme antigo chamado A História Sem Fim, né? E que o propósito era esse, né? E depois saíram vários outros livros que têm também uma temática parecida, mas era esse, que você começava a ler a história e você entrava dentro dela, né? Que você mergulhava e você começava a fazer parte dessa história. E isso faz parte desse papel do narrador no texto bíblico também. Ele é o responsável pelo ponto de vista da história. É ele que está contando e ele que está dando a direção, claro que inspirado por Deus e com toda essa informação verdadeira, mas ele está direcionando a história para que eu e você possamos entender o que ele estava querendo comunicar com aquela história. Segunda personagem importante, ou segunda estrutura importante quando a gente olha para uma narrativa, é que ela tem um cenário, ela acontece em algum lugar. E isso precisa estar bem claro na nossa vida. Eu falei um pouquinho aqui, né? Gênesis 37, olha a história de Jacó. E ele fala sobre a casa de Jacó. Então, Jacó está ali com seus filhos, tem José, que tem um sonho, isso que acontece. Depois aparece José indo até o encontro com os irmãos que estão pastoreando seus rebanhos longe. E aí eles encontram, e aí a venda, e aí depois José aparece no Egito. Então, veja que há cenários, há toda uma ambientação importante para que a gente possa entender todas as circunstâncias e o contexto da história. Dentro também lá na estrutura narrativa, você vai ter os personagens. Os personagens são aqueles que vão dar, de certa forma, toda a direção do texto. É interessante que você vai observar que o narrador, ele começa e depois ele começa a falar. E aí José falou tal coisa, e Jacó disse isso outra coisa, e Judá disse. E o desenvolvimento da história vai ser à luz desses personagens. E as características desses personagens, diferente, por exemplo, de um livro de história, não vai ser, por exemplo, e ele então tinha cabelos longos e a sua pele era assim ou assada. Poucas vezes isso vai ser realmente mencionado. Mas geralmente são características que envolvem muito mais o caráter da pessoa, né? O próprio Senhor Deus, quando é apresentado, ele é apresentado e ele viu as suas costas, e era justiça, retidão, bondade. Então, essas questões são sempre aquelas que são mais características e que vão marcar a narrativa. E por último, dentro da estrutura narrativa do Antigo Testamento, nós vamos ter os diálogos. Os diálogos são aqueles que vão dar o tema da história. Então, que vão mostrar o personagem está saindo daqui, indo para lá, ele está nessa conversa com essa pessoa, falando sobre temas, o tema geralmente da história, até mesmo da moral, da lição de moral e tudo, vai estar nisso. Você pega, por exemplo, e Isaac, capítulo 26 de Gênesis, foi habitar em Gerar. E aí ele falou que a sua mulher não era mulher, era esposa. E de repente vem o rei Abimeleque e fala: por que você fez tal coisa? Então, você vai perceber que essa confrontação, que esse desenvolvimento do personagem vai acontecer nesses diálogos que acontecem, e a partir de tudo isso, de você perceber o narrador, o cenário, os personagens, os diálogos, você chega na trama, na trama da história. Ou seja, como que essa história realmente tem uma lição, tem uma moral, tem uma mensagem
que quer comunicar para mim? E isso tudo vai ser percebido porque você, então, olhando a narrativa, vai perceber que o texto tem início, meio e fim. E esse início, meio e fim vai dar para você toda essa conclusão. Vai mostrar para você. Isso, claro, pode também ser dito, vamos dizer assim, como não tirar um texto fora do seu contexto. Mas aqui eu estou tentando ampliar essa sua percepção disso, mostrando que às vezes, mesmo um contextozinho menor, como por exemplo uma pequena narrativa, ela vai ganhar mais luz de entendermos a sua mensagem quando olhamos a narrativa maior daquele personagem. Tudo isso, então, são esses elementos que dão estrutura para uma narrativa. Outras características importantes são essas, por exemplo, repetição. Você vai ter palavras-chave que são repetidas, né? Coloquei até um exemplo aí no capítulo 37 de Gênesis, irmãos aparecem 15 vezes. Você vai ter a repetição do capítulo 37, 36 e 39:1 sobre a venda de José pelos irmãos. Então, essas características, elas precisam ser bem observadas dentro da narrativa, porque estão dando ênfase para alguma coisa. A inclusão é uma técnica também de repetição, onde o relato inicia e conclui com a mesma nota, com a mesma forma. Você depois pode observar aí capítulo 37, versículos 6 a 8 e o 50 a 18, mostrando essas correlações de características dentro. Veja só, então, aquilo que começou no capítulo 37, a narrativa, ela termina só lá no capítulo 50, que é toda essa história da família de Jacó. Mas essa história vai acontecer dentro de pequenas micronarrativas. A narrativa da venda, a narrativa de José na casa de Potifar, a narrativa de José na prisão, a narrativa de José interpretando o sonho da pessoa na prisão, depois a narrativa de José interpretando o sonho do faraó, a José tendo a sabedoria divina para interpretar o sonho e dar as orientações de como o Egito deveria se preparar para os anos de seca, de fome e depois de alimento e depois de seca. Então tudo isso são essas pequenas narrativas que vão acontecendo e que de repente você percebe essas quando a história ela traz de volta algo de lá de trás para cá para nos dar maiores informações. E até mesmo eu coloquei aqui, a gente não vai conseguir falar sobre esse assunto hoje, mas a quiasma, né? A quiasma é uma estrutura da narrativa aí que demonstra um pouco de todas essas realidades, de tudo aquilo, de como fazer uma estrutura, né? A quiasma é aquela coisa famosa, né, que a gente usa, onde você tem dentro da narrativa você percebe que você tem o argumento A, B, C, depois ele retorna com C', B', A'. Então, ou seja, o A corresponde ao A', o B corresponde ao B', o C corresponde ao C'. E olha só como a gente pode perceber todas essas coisas, ou pelo menos olhar de uma forma mais genérica para esse texto aqui, que é o texto de Gênesis, onde fala sobre o momento em que os irmãos de Judá, né, os irmãos de Jacó, e o encontro de José e o seu pai Jacó. Olha que interessante como o narrador ele está na história. E ele vai dizer assim: ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José para saber como ir a Gósen. Então aqui você tem o narrador trazendo alguma informação, mas tem também o cenário, ou seja, a terra de Gósen, a terra do Egito, né? Quando lá chegarem, José de carruagem pronta partiu para Gósen. Chegaram, né? Então você tem o narrador contando a história. Olha, então aconteceu isso, e aí então o José já estava pronto e tudo. Você tem, dentro desse cenário, a terra de Gósen, a terra onde José está, você tem José com a sua carruagem, você vai ter os personagens, Jacó, o pai, e aquilo que ele faz, Judá, que vai à frente, José, que inclusive vai com todo essa emoção para encontrar com o pai. Você vai ter os irmãos, você vai ter o faraó. Você está cheio de personagens dentro dessa história. E você tem os diálogos. Olha que interessante aí no versículo 30, né? Israel disse a José: agora já posso morrer.
pois vi o seu rosto. Olha a quantidade de emoções que agora não é o narrador que está contando. Ele está falando que olha só o que José disse, ou melhor, que Jacó disse, né? Que ele chama de Israel, a gente sabe, Israel e Jacó são a mesma pessoa. Deus mudou o nome dele para Israel. Você pode, inclusive, achar no canal da IBNU uma pregação que a Suzy, muito boa essa pregação falando sobre essa realidade. Mas você tem esses dramas, você tem esse desenvolvimento dos personagens, as emoções, todas elas carregadas com esses diálogos. Então você tem a trama maior aqui, uma narrativa dentro de uma narrativa maior. A história começa lá em 37, 1 e 2, quando diz assim: essa é a história da família de Jacó. E tudo que está acontecendo agora é exatamente a história da família de Jacó, os relacionamentos e as situações que aconteceram ao longo de toda essa realidade. Então a gente olha para a narrativa e a gente precisa observar isso. A minha questão agora maior e principal não vai ser nem o que, que eu vou aprender de lição aqui, mas eu estou vendo essa narrativa e eu percebo que ela é uma nova cena dentro de uma narrativa maior. O narrador, inclusive, ele entra na história para mostrar, ó, agora está acontecendo tal coisa, ó, agora é isso que vai acontecer, agora são esses aqui os personagens da história, e aqui que a história vai ser contada, assim que vai ser. Tudo isso vai fazendo parte de como isso se desenvolve, se desenrola, né? Para a gente poder entender melhor toda essa história da narrativa. Então, narrativa é um dos textos mais importantes que a gente vai ter no Antigo Testamento. E a narrativa, ela tem esses elementos centrais que vão nos ajudar a entender melhor a história e até mesmo a não tirar lição de repente, até mesmo uma lição errada que o texto está promovendo, não, ou que o texto está promovendo, não. Que nós, ao olharmos para o texto sem as devidas atenções, podemos acabar cometendo. O segundo tipo de literatura que eu falei para vocês que seria interessante a gente conversar hoje é a poesia. Poesia, vou colocar aqui para vocês. Olha que bonitinho até esse slide, tá vendo? Olha lá. Poesia é um dos maiores textos que a gente tem no Antigo Testamento. Olha só o que a gente pode aprender quando a gente olha para a poesia. 1/3 de toda a Bíblia, ou aqui a Bíblia toda mesmo, é formado por poesia. Ah, é a segunda característica literária mais comum nas escrituras. A primeira é a narrativa, a segunda, a poesia. A poesia ela é encontrada nos livros históricos, nos livros, obviamente, poéticos e, inclusive, nos livros proféticos. A maior parte das profecias que nós encontramos em Isaías, Jeremias, é poesia. São textos poéticos que têm essa função, que tem essa função profética, né? São textos poéticos que têm uma função profética. Olha só, livros que são de poesia, Salmos, Jó, Cântico dos Cânticos, Lamentação, Provérbios, são textos que são poéticos em todo o seu escopo. A gente vai perceber, eu quero mostrar isso aqui de uma forma bem rápida para vocês, porque não é nosso objetivo maior hoje aqui, mas olha que interessante quando a gente olha para a poesia. Isso aqui é um quadro de poesia no Antigo Testamento. Olha só, Gênesis tem vários textos que são poéticos, Êxodo, Levítico também tem texto poético, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, 1 Samuel, Deuteronômio tem também alguns, Josué, Juízes, pegando aqui de novo, né? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós. São muitos e muitos e muitos textos que têm poesia. Alguns deles, inclusive, o texto aqui vai dizer que é todo de poesia, né? Então, são livros inteiros que foram escritos, olha aí, mais textos ainda do Antigo Testamento mostrando a quantidade de poesia que a gente encontra enquanto estamos lendo textos
do Antigo Testamento. Então, poesia não está restrita ao livro de Salmos, ou ao livro de Provérbios, ou ao livro de Cântico dos Cânticos, ou o livro de Jó, que a partir do capítulo 3 até o 42 é poesia pura, né? Você tem poesia aparecendo em todas as partes do Antigo Testamento. O que é essa poesia? Como que a gente deve entender? A poesia é, portanto, um mecanismo que perpassa outros gêneros, distinguindo-se com uma técnica retórica importante tanto na literatura sapiencial como na poética, e a gente poderia ampliar isso para a profética e até mesmo outros, a narrativa e outros textos mais. Quer queira, quer não, pessoal, acho que vocês vão reconhecer isso comigo. Poesia gruda na nossa cabeça. Mesmo aquelas poesias que nós aprendemos como criança, seja ela batatinha, quando nasce, espalha rama pelo chão, esses textos estão gravados na gente, né? Esses textos parece que a gente não consegue esquecer, alguns deles mesmo que a gente tente esquecer, a gente não esquece. Ah, é quando você cria esse tipo de poesia, uma linguagem poética, até mesmo em jingle de político, nesses carros que ficam passando na rua em época de eleição, quer queira, quer não, aquilo, como está escrito num formato de poesia, com rimas, com métrica, com tudo, acaba grudando, vira chiclete na nossa cabeça. Então, a poesia tem essa função de, literalmente, a ser um mecanismo que vai nos ajudar com toda a retórica, com toda o entendimento da história e que essa história fique gravada nos nossos corações. O que é, então, a poesia quando a gente olha para a poesia do Antigo Testamento, a poesia que a gente tem como poesia hebraica? Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza e estética retratada pelo poeta em forma de palavras. E a gente vai ter livro, pessoal, que é muito bonito. O livro de Lamentações, apesar de ser um dos livros mais tristes, né, um livro com um linguajar pesado, ao mesmo tempo, como poesia, é um dos textos mais bonitos que a gente encontra. Você vai encontrar, por exemplo, o capítulo 1 e o capítulo 2, eles estão organizados de forma que cada capítulo inicia com a sequência certinha, exata do alfabeto hebraico. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain e por aí por diante. Então a gente vê que o texto, mesmo sendo tão pesado e tão difícil, ele foi escrito com uma beleza singular. Quando a gente chega no capítulo 3, a coisa muda de figura para uma coisa muito mais interessante, muito mais bonita. Você vai perceber, se você abrir o livro de Lamentações, que o capítulo 3 ele é gigantesco. E isso porque, se no capítulo 1 e 2 a sequência alfabética foi versículo por versículo, o versículo 1 com a primeira, o versículo 2 com a segunda, o versículo 3 com a terceira letra do alfabeto, no capítulo 3, os blocos vão ser de 3 em 3 versículos, também com a sequência do alfabeto hebraico. Então, o versículo 1, 2 e 3 começa com a letra Aleph. Versículo 4, 5 e 6 com a letra Beit. E assim por diante, 7, 8, 9 com a letra Gimel. Depois a letra Dalet. Então, de 3 em 3 versos, todos eles começando certinho. Então, o versículo 1 começa com Aleph, 2 com Aleph, 3 com Aleph. Todos eles vão ter essa sequência até o último. Então, é muito bonito a gente perceber que existe essa beleza estética que está ali dentro do texto, que nem sempre reconheço, talvez, a gente consegue perceber quando a gente está lendo o texto em português. Mas aí você tem a oportunidade, e eu espero que você possa aproveitar isso, de quem sabe, nós temos até um curso de hebraico aqui no canal da IBNU, né? Tem uma playlist inteira com um curso de hebraico, dado pelo Saião e pela Suzy. Mas quem sabe você tem aí um seminário próximo a você,
que onde você possa ingressar num curso e aprender a olhar o texto com toda essa beleza. Mas o que a gente pode aprender mais sobre a poesia hebraica? A gente pode perceber que ela era uma poesia e a poesia era cantada. Então você vê, algumas vezes até o texto exalta isso, né? Eu quero ler com vocês o texto de Isaías, capítulo 5, que é um texto de poesia, e o texto começa: "Vou cantar uma canção", ou seja, é um texto que envolve toda essa realização, toda essa realidade de uma música para ser cantada. Os judeus conceberam a poesia de forma oral, então ela era para ser cantada e ser recitada, né? Nós temos ela hoje escrita, mas originalmente ela era algo para ser falado, para ser transmitido de forma oral. E a poesia está intimamente ligada com o discurso que, é claro, está acontecendo dentro da narrativa. Então, por exemplo, quando Moisés atravessa o Mar Vermelho e ele começa a cantar um hino de louvor, tudo isso está ligado com o discurso e com toda a história que aconteceu logo então. E aí Miriam também começa a cantar, tudo está ligado com esse discurso dessa narrativa que está acontecendo. Os profetas, a mesma coisa. Eles escrevem em formato poético, mas eles vão apresentar o quanto o povo tinha se rebelado contra Deus e contra aquilo que Deus tinha de proposta, né? E isso é bem forte, bem interessante da gente poder observar. Outra questão a gente falou um pouquinho sobre isso, mas por que usar a poesia? Poesia é tudo aquilo que comove, que sensibiliza e desperta sentimentos. É qualquer forma de arte que inspira, encanta, é sublime e bela. É claro que uma obra de arte como um quadro, né, principalmente, por exemplo, a mim, que sou casado com uma artista plástica, né, que fez faculdade de artes, e eu olho às vezes para o quadro e falo: legal, bonito". Aí ela começa a falar sobre os detalhes da cor, ela começa a falar sobre os detalhes do traço do pintor, e aí o quadro começa a ganhar uma qualidade que eu não conseguia enxergar de forma nenhuma, né? Porque a poesia ou a arte, ela tem essa função de mexer com a gente, mexer com os nossos sentimentos, mexer com a nossa vida, nos inspirar, nos encantar e fazer tomar decisões. Então, o uso da poesia envolve toda essa realidade. Você tem esse uso litúrgico da poesia, como, por exemplo, hinos nos salmos, que expressam aquilo que não era necessariamente uma narrativa, mas que expressam o sentimento do povo, a, os cânticos de peregrinação, falando sobre a alegria de poder chegar no templo e adorar ao Senhor, os cânticos, por exemplo, a, quando o povo está cativo na Babilônia e eles começam a cantar sobre a saudade de Jerusalém, tudo isso tem um sentido litúrgico mais para frente, né? Davi, por exemplo, quando confessa o seu pecado lá no Salmo 51, ele faz como uma poesia cantada, né? Então ele escreve todo aquele texto em formato poético e está envolvendo toda a dor e sentimento da tristeza, devolve a alegria da salvação, meus ossos estão arrebentados. Então, assim, perceba esse uso que agora a gente pode fazer, até mesmo litúrgico, nesse ambiente de celebração a Deus. Você tem, por exemplo, alguns salmos que começam a mostrar: os meus inimigos estão me cercando e tudo, mas eu confio em ti, a minha esperança está em ti, o Senhor que é a minha rocha, a minha segurança, a minha salvação. Olha só quanta informação preciosa que a gente tem quando a gente olha para todo esse texto. Talvez assim, até como uma forma de exemplo, ah, o Salmo capítulo 38, vou ler só alguns versículos aqui, mas olha: Senhor, não me repreendas no teu furor, nem me disciplines na tua ira, as tuas flechas me atravessaram, a tua mão me atingiu, por causa da tua ira todo o meu corpo está doente, não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado, as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Olha só o como a gente pode aproveitar de toda essa sensação, essa emoção para falar: eu também posso me chegar a Deus e abrir o meu coração em relação a tudo aquilo que eu estou sentindo.
Outra realidade que a poesia nos ajuda é ativar a memória. A poesia cria uma verdadeira ponte entre passado e presente. É muito legal isso aí. Ela revela imperfeição, rebelião do povo, revela a confiança e a segurança que esse povo tinha em Deus. Era por meio dessa poesia que crescia a linguagem até mesmo da identidade da nação de Israel como nação que tem um Deus que tem aliança com eles. A gente vai perceber que é dentro desses salmos, dessa poesia toda, que toda essa relação de um Deus poderoso ajuda. E aí é interessante a gente pensar que agora, anos e anos depois, o próprio povo podia olhar e ver um cântico de Moisés e sentir essa emoção de como foi atravessar aquele mar e ser liberto por Deus. A gente precisa ativar essas questões dentro do nosso coração também. E em último lugar aqui, do porquê a gente pode aproveitar e como aproveitar a poesia, é que a poesia provê o significado de expressões emocionais. Veja, por exemplo, o livro de Lamentações, né? Onde você tem um profeta. Imaginem toda essa situação. Antes de ler o texto de Jeremias, de Lamentações, faça um exercício de fazer assim. Jeremias foi o profeta que chegou para o povo e ficou falando, gente, ou a gente muda de vida ou a coisa vai engrossar. Ou o caldo vai ficar tão terrível para a gente que a gente vai ser preso. E aí, inclusive, você tem textos bem, vamos dizer assim, simbólicos, né? Bem fortes no livro, quando ele vai lá e coloca sobre ele mesmo um jugo, né? E ele se prende. E aí ele fala: é isso que vai acontecer com o povo. Vocês não percebem que vocês estão vivendo uma vida toda errada e tal. E aí o povo vai lá, o sumo sacerdote vai lá e quebra o jugo, fala: não, isso aí tá vendo? É jugo de madeira, isso aí quebra fácil, você não sabe de nada, Jeremias, né? Você nem é profeta coisa nenhuma, sai daqui, seu charlatão. E Jeremias fala: eu não sou coisa nenhuma, não, eu sou enviado de Deus para que esse povo se arrependa. E Jeremias viu o povo não se arrepender e Deus permitir que o povo fosse levado cativo. E agora ele está em Jerusalém, olhando para a cidade destruída e mostrando toda essa situação e o coração dele rasgando, porque ele anunciou e falou: povo, vamos mudar, vamos sair dessa situação de vida, vamos buscar o perdão em Deus. E ainda assim o povo rebelde não ouviu, não atendeu, não se arrependeu, e o que aconteceu? Se deu mal. Entrou pelo cano. Então é muito legal a gente ver agora, não é legal nesse sentido, né? Claro que é um texto triste, triste e terrível. Mas agora Jeremias está ali olhando e falando assim: olha só o que está acontecendo. Ah, tem, tem família querendo comer os seus próprios filhos, tem mãe querendo fazer isso. Então é a fome e o desespero do povo. Imagina para esse profeta que anunciou falando: povo, vamos mudar para buscar o perdão em Deus, agora ver toda a ira de Deus consumindo o povo. E aí a gente ganha esses significados, né? Prover toda essa relação de emoções que estão acontecendo ali dentro do povo. Bom, mas olha só, justamente porque permite a construção de símbolos e metáforas, porque brinca com ritmos, som e com linguagem, ela enriquece nossa leitura crítica, nossa capacidade de interpretar e a nossa criatividade. Isso aí, tem aí o texto, né? Da onde eu tirei, sobre a importância da poesia. E tudo isso faz parte daquilo que envolve a gente estar diante de um texto poético que faz parte de um terço de toda a Bíblia. Então, a gente precisa olhar para todos esses textos com bastante atenção. E para a gente finalizar, eu quero ler com vocês o texto de Isaías capítulo 5, que é chamado de o Cântico da Vinha. E esse cântico é bem interessante, bem importante, ele vai nos dar algumas direções
para a gente aplicar, para a gente ver tudo isso que a gente olhou até agora no texto mesmo e aprender com o texto. Então, olha só, aqui está o texto, tá? Eu vou ler para vocês, para a gente acompanhar aqui, tá? E se você tem a Bíblia aí perto de você, abre também, acompanha comigo. Vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo, arrancou o mato, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que conseguiu foi uvas azedas. Agora prestem atenção no que estou dizendo, vocês que vivem em Jerusalém e em Judá. O que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse aquilo que era o esperado dela, ou seja, uvas seletas? Se eu esperava uvas boas, por que eu só colhi uvas azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordens às nuvens. Não chovam sobre aquela vinha, nunca mais. Vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos exércitos de anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual ele tinha tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu o gemido das vítimas. Desculpa aí o linguajar aí, agora que eu percebi que eu não peguei o texto da NVI, né? Mas eu acho que nos slides posteriores o texto está na NVI, não sei por que eu coloquei esse. Tem um linguajar um pouco mais tranquilo, mais simples para a gente ver. Olha o contexto. Lembra que eu falei? Faz parte da narrativa de um discurso. Existe um contexto que a gente tem nesse texto de Isaías capítulo 5. O contexto é o reinado do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso está lá em Isaías capítulo 1, versículo 1. Foi durante esse tempo que aconteceu as coisas. E esse tempo é um tempo marcado por muitas coisas. Primeiro deles é que houve expansão territorial de Israel sob o governo de Jeroboão II e de Judá sob o governo de Uzias. Mas, ao mesmo tempo, houve um crescente da Assíria, que inclusive chegou a conquistar o reino do norte. Né? Essa expansão territorial trouxe algumas questões importantes. Olha só, foi o tempo em que os grandes monarcas assírios, Tiglat-Pileser III, Salmaneser V, Sargão e Senaqueribe, lançaram-se à tarefa de universalizar o império, ou seja, fazer crescer. Parte desse esforço foram as campanhas militares contra o norte da Palestina, norte da terra de Israel, tá? Aqui é porque eu estou fazendo uma citação e tá assim, mas para a gente entender, o norte da terra de Israel, que inclui as nações de Israel e de Judá. Há uma situação que está acontecendo. A Síria não chega até Judá, propriamente dita. Ela leva embora o cativo o povo do norte, Israel, mas não chega até embaixo. E durante os reinados do rei Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, houve muita prosperidade na terra. E essa prosperidade na terra de Israel levou o povo a se fechar aos profetas e a falar assim: que a gente está errado nada, Deus está nos abençoando, a gente tem prosperidade. Então, todos esses profetas que falam sobre destruição estão tudo errado, né? É interessante a gente perceber, por exemplo, que junto com essa paz e prosperidade que o povo tinha, também houve prostituição espiritual, ou seja, o povo começou a adorar outros deuses, e insensibilidade social. Isso era o grande contexto. Ezequias reinou 14 anos em corregência com seu pai. Acás fez uma grande reforma religiosa e obteve sucesso frente à Síria. O rei Manassés não é diretamente mencionado, mas acredita que Isaías viveu alguma parte do tempo dele. E a gente tem Ezequias, inclusive, um rei orgulhoso, porque a sua terra era uma terra próspera, uma terra onde o palácio e o ouro estava abundante. Então, como assim a gente vai ter problema e Deus está irado com a gente
Se aquilo que a gente tem na nossa terra é só prosperidade. E aí, esse é o contexto desse versículo, desse texto, né? Dessa poesia que Isaías trata. E aí, a gente, olhando para tudo isso, precisa perguntar qual é o tema central. Parece que é uma poesia de amor, afinal de contas, está falando ali sobre toda essa realidade. Ah, o meu amado, o amor que eu tinha pela minha vinha. Será que esse é realmente o tema central? Temos palavras como justiça sendo apresentadas no texto. Será que esse é o texto? Rebelião do povo, ingratidão, quantas coisas estão acontecendo. Mas o que a gente vê, lembra? A gente está olhando agora aqui o texto e tentando identificar os personagens. Nós temos um vinicultor aí, um plantador de vinhas e temos a vinha, temos ali a fazenda de uvas, né? Temos um amor mal correspondido dentro do texto. Deus vai falar, o dono da vinha vai falar: eu amei essa vinha, eu fiz o melhor, eu plantei as melhores sementes, eu fiz o lagar, eu cuidei de tudo, né? Mas não fui correspondido sobre isso. E temos um resultado diferente do esperado. Qual é esse resultado que Deus esperava? Deus esperava que esse povo o amasse? Era essa a situação? Vamos ver o texto e vamos aprender um pouquinho de tudo que o texto está tentando nos mostrar. A gente está já indo para o final, né? Afinal, a gente já está aí, são 8h10 da noite, mas aguenta comigo só mais um pouquinho, tá? A gente vai até provavelmente às 8h30 aí, que é o tempo, né? De 1h30, e eu quero ainda dar um tempinho da gente poder ver algumas perguntas e conversar um pouquinho. Depois de tudo feito pela vinha, o resultado foi oposto do esperado. Esse é, sem sombra de dúvida, aquilo que a gente pode, num olhar primeiro, identificar dessa história, dessa poesia. E a estrutura, gente, quando eu mudei aqui para o negócio para subir para o slide para vocês, mexeu aqui, tá? A estrutura literária dessa narrativa toda aqui, né, de todo o texto, vai ter um, uh, um início chamado de início lírico, que está aqui na mesma disposição, uma função dramática, um meio dramática, e um fim que nós podemos chamar de um fim retórico. E a gente vai perceber isso aí no desenvolvimento do texto. A gente vai ver, por exemplo, como as palavras são repetidas no texto, né? Então ele vai dizer: eu cantarei aqui para o amado, né? Para aquela que eu amo, um cântico do amor da sua vinha, né? Cantarei para o meu amigo, ficou traduzido aqui, algumas traduções trazem amado, o seu cântico, a respeito dessa vinha aqui, ele tinha um amor, né? Inclusive o texto vai trazer essa ideia de amor pela sua vinha. O meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. Veja como tudo isso traz todo esse elemento lírico para o nosso texto. Todo um elemento de métrica, um elemento de também uma poesia, de palavras que são repetidas para trazer memorização, número de palavras que vão trazendo toda essa ideia, mostrando todo o efeito de cântico mesmo. Eu vou cantar isso aqui. Isso aqui é para ser cantado. Então não foi uma bronca de Deus no sentido, ó, senta aí que agora eu vou falar isso, aquilo. Ele canta uma música. E todo esse elemento lírico está inserido dentro do texto. E aí ele vai falar sobre os feitos do Senhor da terra. Ele cavou a terra, que é necessário para a plantação. Ele tirou as pedras para que não tivesse nada que impedisse as raízes de terem contato com o solo e extrair dele todas as coisas que são essenciais. Ele plantou as melhores sementes que poderiam ter. Ele construiu uma torre de sentinela para impedir que animais entrassem ali, pisassem nela ou comessem as suas folhas e tudo. Fez um tanque de prensar uvas, porque afinal de contas ele está esperando resultado. Eu estou plantando a vinha para colher vinha. E a partir disso podemos, de repente, pensar numa primeira implicação prática que a poesia nos diz, que é o amor não é um sentimento, mas obras específicas. Deus, quando ele fala eu amei, né? Eu vou contar para vocês essa canção de um homem que tinha uma vinha.
Ele mostra que ele amava essa vinha porque ele agiu em prol dessa vinha. Ele fez coisas. Ele fez tudo o que era possível para que aquela vinha fosse a melhor que pudesse existir. Então a gente vê essa questão desse amor de Deus, como por exemplo a gente vai ver no Novo Testamento, João capítulo 3:16, que vai dizer, né? Porque Deus amou o mundo que deu o seu filho. Então todo esse amor como uma ação direta para o bem daquele a quem eu amo. Eu vou fazer de tudo por ele para que ele possa ter as melhores condições e a melhor realidade possível. Olha aí mais uma vez, quando eu subi aqui para o programa, ele mudou as fontes, tá? Então, não é dramático, é dramático, tá? Então, existiam expectativas de uvas frustradas com uvas amargas. Existem os personagens. Os personagens são quem? São o dono da vinha, é claro, esse amigo que está cantando a canção, mas tem o público para quem está sendo contado ou cantada a música, a história. Esse público é muito importante. Por quê? Porque a narrativa vai demonstrar que esse público não é um público passivo, mas é um público que deveria tomar atitudes práticas ao longo da poesia, ao longo da música. O profeta fala: olha, vocês não podem ficar só como curioso. Ele exige uma participação ativa. Eles se tornam, de certa forma, os jurados entre Deus e a vinha. Entre o dono da vinha e aquele. Tanto que a música vai dizer: o que eu fiz de errado? O que vocês podem mostrar para mim? Né? Ele vai dizer assim: eu poderia ter feito alguma outra coisa melhor? Veja, ele insere o público na poesia. E o público ele precisa tomar uma atitude em relação àquilo que está acontecendo. Cada pessoa que está ouvindo precisa participar ativamente do poema. É por isso que é dramático, porque coloca o público no muro, falando: ó, tome uma atitude. Que partido você vai tomar? Essa é a pergunta que precisa estar ativa na mente de todos. Aqui o poema muda daquele lírico para um drama. E é mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer com Natan e Davi, né? E aí, olha essa história que eu estou contando. Qual é o seu julgamento final nisso aí? O Davi vai falar: culpado, pega esse cara, vamos sentar na mão na orelha dele. E aí, então, mas o cara é você. E aí a coisa fica diferente, a coisa recebe uma perspectiva nova. E se começa com o lírico e coloca as pessoas na parede num sentido dramático, agora vai ter um ambiente retórico. Olha só que interessante, o texto vai apresentar um grande paradoxo. O paradoxo basicamente vai ser qual? E aí, o que vocês vão fazer? Porque qual vai ser o julgamento de vocês entre o dono da vinha e a vinha? Ele que fez tudo aquilo e que amava essa vinha, ele esperava, e aqui, pessoal, é muito bonito ver o texto em hebraico. Trouxe para vocês aqui, quem sabe como mais um incentivo para vocês verem o texto hebraico. Mas olha aí, a palavra aqui em amarelinho, né, que você tem no texto, palavra mishpat, que é a palavra para justiça. Então ele diz, ele esperava mishpat, justiça, mas recebeu mishpar, que é sangue derramado. E veja como ele usa, inclusive, palavras tão próximas para dar esse senso de poesia. Ele esperava mishpat e recebeu mishpar. Ele esperava, olha só que interessante, retidão, que é a palavra tzedakah. Tzedakah. Ele esperava tzedakah, mas recebeu tzedakah. Ele esperava também um tipo de justiça, aqui traduzido como retidão, uma vida de pessoas retas, mas ele recebeu gritos de aflição. O que mostra pra gente que a grande questão que está acontecendo nesse texto é que o que Deus esperava do povo não é simplesmente que o povo correspondesse ao seu amor, mas que a forma de corresponder ao seu amor
deveria ser da mesma forma que ele recebeu o amor, em ações práticas em relação ao próximo. Que a forma de devolver amor que Deus estava esperando, por ele ter feito tudo isso pelo povo de Israel, é que o povo fosse um povo de justiça e retidão, que não derramasse o sangue do seu próximo, que não fosse um povo sanguinário e malvado, que não fosse um povo que estivesse agindo em relação ao próximo, fazendo com que o próximo, inclusive, tenha gritos de aflição, de dor, de medo. Então, o grande plot twist aqui do texto, se a gente pode dizer assim, é que num poema de amor, qual que acontece? Eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha e eu espero receber de volta o amor. Ah, de certa forma, a proposta do texto é de certa forma assim: eu fiz isso tudo para que vocês fizessem isso pelo próximo, para que vocês fossem uma nação de justiça e de bem-estar para o próximo, que vocês entendessem que o meu reino é um reino de justiça, é um reino de igualdade, é um reino de amor e de misericórdia. É bem forte, é bem legal, é bem interessante a gente perceber como o texto poético vai ter uma lição tão forte e tão bonita para a gente aprender e para a gente também poder aproveitar. Então veja, tanto a narrativa quanto a poesia são os maiores gêneros literários que a gente vai encontrar no Antigo Testamento, e a gente precisa ler o texto com bastante atenção, observar o texto e aprender do texto, sem simplesmente. Eu vejo muitas vezes pessoas, por exemplo, tratando com piadinha texto como, por exemplo, o Cântico dos Cânticos. E, gente, é uma literatura linda, maravilhosa, com tantas lições para gente. E parece que as pessoas lidam aquilo como se fosse, olha só o que ele está falando aqui, né? E sem entender a profundidade que o texto está falando sobre o relacionamento daqueles dois, né? Do amor que existem entre eles, das dificuldades que o amor enfrenta, mas que o amor é forte como a morte e tal. E tudo isso precisa ser bem observado, porque é um texto poético e a gente tem muita coisa muito importante para aprender sobre essas relações. Bom, foi bastante, né? Eu confesso pra vocês que eu tô cansado. 1 hora e meia aqui falando, cansa, viu, galera? Mas a gente vai tentar pelo menos ver aqui um pouquinho do que vocês escreveram no chat. Desculpa que eu fiquei fechado com os meus slides aqui, né, para poder passar para vocês. Agora quero ver um pouquinho daquilo que vocês colocaram aqui. Bem-vindos aqueles que chegaram de repente depois do meu boa noite inicial, né? Então vamos ver aqui a poesia. Vamos ver aqui o que a Eneida Sarmento colocou. A poesia fixa mesmo na nossa mente. Aqui no Nordeste temos a literatura de cordel. Olha, minha esposa escreveu um cordel sobre a família, que foi falado no domingo retrasado aqui na IBNU. E lindo cordel. Eu vou ver se depois eu consigo publicar, mesmo que seja nas minhas redes sociais, o cordel que ela escreveu. Realmente lindo, lindo, lindo mesmo. E tem realmente razão. O Nordeste trabalha muito com essa parte de literatura poética, como esse meio de instruir, de fazer com que o povo não se esqueça da sua história. E o texto do Antigo Testamento está na mesma pegada, ele está buscando isso, né? Ah, a Maria aqui coloca todo esse tempo ali, a Bíblia, entendi muitos textos errados. Ih, querida Ana, você tá no. Eu tô no mesmo barco que você, tá? A gente tá junto nisso aí. E essa conclusão que estou chegando depois que. Essa conclusão depois que comecei a assistir essas aulas aqui. Fico confusa. Será que tem como desconstruir? Será que tem que desconstruir muito? Muito do que aprendi? Ela continua aqui. Parece que dói um pouco, não sei se é isto. Olha, o que eu quero, o que nós como IBNU queremos mostrar para vocês é que o texto ele é sagrado, inspirado e a gente ama o texto. E o que a gente quer mostrar é leia o texto, né? Aprenda do texto. Se o texto vai propor para você que você deve de repente pensar diferente de uma coisa que você aprendeu desde criança, eu fui assim, né? Apesar de ser extremamente novo, né? Vocês podem ver pela minha barba, mas eu sei que vocês dariam para mim no máximo 22, 23 anos. Tô brincando, né? É claro.
Ah, mas depois de começar a aprender, depois inclusive de aprender as línguas originais, de começar a ler o texto, muito daquilo que eu aprendi como criança e tudo, eu tive que reconstruir na minha cabeça. Eu tive que olhar para o texto e falar assim: você é mais importante. O texto é mais importante do que as minhas concepções, do que as minhas. Do que aquilo que eu aprendi. Eu quero aprender o texto. E se isso for bom, se isso fizer você enxergar a Deus e o próximo, e amar a Deus e amar ao próximo, e tudo caminha, porque isso vai ser benéfico para você. Você vai estar aprendendo mais de Deus, aprendendo mais da sua palavra e tendo um relacionamento com Ele cada vez mais forte. Então, é positivo, tá? Isso não significa que tudo tem que ser jogado fora. A gente não joga fora água com a criança dentro, né? Mas se a água tá suja, então vale a pena a gente colocar ela para fora. E mesmo que a gente vai ter que pagar para encher a banheira de novo e pagar água de novo, é mais importante ter a água limpa. Desculpa aí essa analogia meio furada aqui, né? Mas eu espero que tenha conseguido entender bem aí a ideia, né? A Daça aqui, ela vale lembrar que o livro não tem apenas um tipo de literatura. Sim, como eu coloquei, né? Você tem Êxodo, por exemplo, você tem a narrativa, você vai ter Moisés cantando uma poesia assim que atravessa o Mar Vermelho, Miriam também, você vai ter a literatura de lei, né, sendo apresentada. Então, assim, cada livro pode ter mais de uma. Às vezes ele tem uma predominante. O próprio livro de Jó, por exemplo, ele é escrito em prosa, capítulo 1, capítulo 2, em poesia do capítulo 3 até o capítulo 42, versículo 7, se não me falha a memória, 7 ou 8, e depois ele volta para a prosa, né? Apesar de serem poesia, prosa, poesia e tal, mas você tem literatura diferente dentro do texto, né? Então, é claro que você tem essa questão. Até mesmo no próprio livro de Provérbios, ou o próprio Salmo, né? Você tem um livro de Salmos, mas você tem poesia de lamento, você tem poesia de exaltação, você tem poesia de entronização. Então, ainda assim, você tem, mesmo dentro de um mesmo gênero literário, que é a poesia, diversos tipos de poesia diferente. Acho que abordei um pouco disso no comecinho da aula, né? Quando eu falei, existem narrativas diferentes, existem poesias diferentes, existe, por exemplo, a narrativa que invoca esse desenvolvimento, o épico do herói. Existem outras narrativas que não têm essa perspectiva. Então, você tem aí um misto de coisas acontecendo. O Novo Testamento vai ser a mesma coisa, né? Você tem as epístolas, que no meio da epístola tem uma poesia, tem uma parábola, tem uma alegoria. Você tem os evangelhos, que é um tipo literário, e aí, de repente no evangelho você tem uma poesia, de repente dentro do evangelho você tem uma parábola, dentro do evangelho você tem uma profecia. Então você tem texto, você tem uma mensagem, uma pregação, um discurso. Então você tem tipos diferentes dentro do texto do Antigo Testamento. É isso então, pessoal. Pelo que eu vi aqui, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Tentei abordar aqui um pouquinho daquilo que vocês colocaram, né? Agradeço aqueles que acharam a aula interessante. Que Deus abençoe a vida de vocês. E continua seguindo a gente na EBNU, tá? Então, as aulas não param. Em quarta-feira você tem introdução ao Novo Testamento, sábado, introdução ao Antigo Testamento. Você tem amanhã, né, a nossa celebração online que vai sair. Amanhã quem vai estar na celebração pregando vai ser o Aquila. Ele vai falar sobre a semelhança de quem, né, imagem de quê. Então vai ser um texto bastante interessante. Aproveite, aprenda. Depois a gente tem, enfim, terça-feira live. Na sábado de manhã, nós, como grupo de jovens, estamos lendo um livro chamado, uma igreja chamada Tove, que você pode, então, também aproveitar aí, ler o texto com a gente e aprender com a gente, tá? O Marcelo pergunta aqui qual a melhor forma de aprender hebraico, estudando. Se matricula, queridão, num curso, tá? Pega um professor que pode te acompanhar, que pode te ensinar, ver o material que ele tem disponível, de repente comprar um livro de gramática e vai crescendo. Se você quer um pontapé inicial, procura aqui no canal da EBNU a playlist que nós temos com um curso de hebraico bem introdutório,
mas eu creio que isso já vai ser bastante, ah, ah, bastante importante para você. Você vai descobrir o hebraico e vai ser importante para sua vida. Desculpa a brincadeira, tá? Foi assim, só um jeito a gente bater um papo aqui mais como brother que a gente é, tá bom? Pessoal, uma boa noite para vocês. Deus abençoe. Compartilhe esse vídeo, cara. Clica aí agora, pega ali o compartilhar, manda aí no seu grupo de WhatsApp. Mande até para aquelas pessoas que você não gosta, né? Porque daí ela vai falar assim, tá vendo só? Vou fazer vocês ouvir aquele barbudo por 1h30, aí vocês vão ver o que é, por que eu não gosto de vocês. Tchau!